Queria convidar vocês para abrirmos o livro de Cantares. Eu queria começar com uma declaração que acontece logo no início do texto, logo bem perto aí no capítulo 3, versículo 5, que diz: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Ok, o livro de Cantares é um livro que exige um pouco de uma reflexão hermenêutica, de uma discussão que eu chamo de pista hermenêutica. Como você pode pegar um livro, que é um livro que está dentro das Escrituras Sagradas, um livro impressionante, porque é um livro que fala sobre espiritualidade e afeto, que foi colocado nas Escrituras Sagradas só para tratar de relacionamentos. É interessante porque alguns livros na Bíblia, como Naum é um livro escrito contra o totalitarismo, só para isso. Não é surpreendente que Deus se preocupe em escrever alguns livros apenas para instruir o seu povo sobre algumas áreas da vida que parecem meio esquecidas. O livro de Naum é sobre totalitarismo. Bem, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? O Shir, Hashish, Shirim, literalmente significaria em hebraico o mais excelente de todos os cânticos. A tradução nossa é Cântico dos Cânticos, porque no hebraico não se tem superlativo. Então, quando você quer enfatizar alguma coisa, você repete, né? E quando você vai para a Bíblia inglesa, ela já fala do maior de todos os cantos, né? O que esse livro está querendo falar para nós? Esse livro, na verdade, é um bloco de ideias. E você deve lê-lo como uma unidade literária. E quando as pessoas começam a tentar interpretar o livro de Cantares, em geral, elas têm várias linhas de interpretação. E uma das linhas de interpretação é a linha de interpretação que a gente chama de mística. Por isso que você vai ver em algumas Bíblias mais antigas, como a King James Version, a expressão Christ speaks, church speaks. Ou seja, a igreja fala e Jesus fala. Se você for na Bíblia Ave Maria, a tradução católica vai dizer Maria fala, Jesus fala. Antigamente, na nossa Bíblia, aqui na Bíblia que nós temos, pelo menos a que eu tenho, fala esposo fala e esposa fala. Qual é a interpretação correta desse texto aqui? Eu queria exatamente tentar dizer para vocês que esse texto é um texto de crise. Ele não é tão romântico como ele parece, não. Quer ver como é que eu mostro para vocês de cara alguma coisa complicada? A partir do refrão. Ele aparece no capítulo 2, versículo 7. A mesma coisa que nós lemos no capítulo 3, versículo 5. Que vai aparecer no 5:8, também a mesma repetição. E no 8:4, né? Só que no 5:8, ele vai fazer uma pequena digressão, dizendo: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleça de amor. Mas no 8:4 volta o refrão dizendo que, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Que contexto é esse? O que esse livro está dizendo? Se você abre o capítulo 1, você vai entender o ambiente que está esse texto aqui. Capítulo 1, versículo 4. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O que são recâmaras? Quarto. Que tipo de quarto? Quarto de dormir. Mais especificamente seria o quarto dos amores. Quem são as filhas de Jerusalém? Essas filhas de Jerusalém são as meninas que vivem no harém. Então, o texto todo acontece num cenário muito interessante, porque as filhas de Jerusalém estão no harém, dialogando com a menina que está conjurando as filhas de Jerusalém. Isso significa que não tem uma relação muito amigável. Porque a expressão conjuro-vos é uma expressão meio áspera, meio ácida. É como se dissesse: olha, gente, deixa eu falar bem claro para você. Para de falar desse assunto. Não é assim, as coisas não são dessa forma. Não acorde, nem desperte o amor até que esse amor queira. Não força a barra, não empurra. Opa, então não estamos tendo uma relação tão amigável aqui não. A coisa está meio tensa. No capítulo 1, essa menina vai dizer uma coisa muito interessante no capítulo 1, versículo 6, na frase final, quando ela diz: a vinha que me pertence não guardei. Ela está expressando um certo sentimento de fracasso acerca da sua própria vida. Eu precisava preservar algo que eu não preservei.
Eu queria ter cuidado melhor daquilo que era meu, e eu não dou conta de cuidar daquilo que é meu. E ela se sente impotente, se sente frustrada e triste por causa disso. Mas se você ler no capítulo 8, versículo 10, há uma posição completamente diferente. No capítulo 8, versículo 10, o que ela vai dizer? Eu sou um muro. Opa! Não é a menina frágil e impotente que nós temos no início. É uma menina que está dizendo, não bate em mim que você leva. Vocês já bateram em muro? Eu espero que nenhum de vocês tenha batido em nenhum muro. Eu também nunca bati e não quero bater. Mas o que ela está dizendo é o seguinte, eu sou um muro. Eu sei me defender. Sendo eu assim, como eu sou, um muro, eu sou digno de confiança do meu amado. Aí ela vai esnobar Salomão. Capítulo 8, versículo 12. A vinha, que ela dizia que ela não tinha guardado, agora ela está dizendo, a vinha que me pertence está a dispor de quem? Está ao meu dispor. Em outras palavras, ela começa com a sensação de fracasso e ela termina com a sensação de conquista, e de firmeza, de posição clara. A vinha que me pertence, que ela diz que não tinha guardado no início, ela está dizendo, está ao meu dispor. Eu consegui guardar. E aí ela esnoba Salomão, porque no capítulo 8, versículo 12, ela fala, tu, Salomão, terás os 1000 ciclos. Que lance é esse de dinheiro aqui? E os que guardam o fruto da vinha 200. Que lance é esse de dinheiro aqui, cara? Que papo é esse de dinheiro? Bem, deixa eu então contar a história para vocês. A linha de interpretação que eu sigo é de um cara chamado Heinrich Ewald. Eu não sou nada original na abordagem minha, não, tá? Alguém disse que a originalidade é a arte de esconder as fontes. Então, eu só queria dizer para vocês que eu estou indo na linha de um cara alemão, que há 200 anos atrás, defendeu uma tese inusitada, que faz todo sentido para mim. Primeiro, é de que esse livro não foi escrito por Salomão. Aí você diz, ei, pastor, mas para aí, mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, no capítulo 1, versículo 1, Cântico dos Cânticos, de... Então foi Salomão que escreveu? Não. Porque a preposição lama, em hebraico, de Salomão, pode ser sobre Salomão, acerca de Salomão, pertencente à biblioteca de Salomão, ou autoria de Salomão. Mas Salomão apresenta-se aqui nesse texto aqui, não como um cara que é criticado e como um dos personagens do texto. Então nós temos, na verdade, na visão de Heinrich Ewald, nós temos aqui um poema didático, ou um drama didático, com 5 atos. Como se você estivesse num teatro, e o primeiro ato acontece do capítulo 1, versículo 1, até o 2, 6. Aí, fecha-se as cortinas, diálogo, conflito entre as meninas de Jerusalém e a Sulamita. Fecha-se as cortinas, abre-se agora as cortinas de novo para o segundo round, ou, se vocês preferirem, para o segundo ato. Aí vai no segundo ato do capítulo 2, versículo 7 até o 3, 4. Quando, de novo, no 3, 5, agora vai aparecer, de novo, é como se fosse um estribilho, uma narrativa que tem que se repetir várias vezes, de um diálogo que está acontecendo e é tenso no palácio, nas recâmaras do rei, dentro do harém. As meninas de Jerusalém estão cuidando dessa garota que está agora em conflito com todo o sistema com o qual ela tem que lutar. Não parece interessante pensar dessa forma? Só que eu quero caminhar um pouco mais. Existe então aqui, já falei para vocês, alguns personagens do livro de Cantares. Primeiro, ou de Cântico dos Cânticos. Primeiro, existe o primeiro personagem que é uma menina que está em jogo aqui. Personagem central. Existe outro personagem que é um cara chamado Salomão. Poderoso, cheio de luxúria, lascivo, que é um homem que consegue levar para o palácio quem ele quer na base da compra. Todo o poder é dele. Ele é rei. Ele levou mil mulheres e ele dava então ciclos para quem? Para a família. Era o pagamento dote da filha. E a filha agora sente-se impotente porque ela está vivendo num sistema no qual ela não tem voz e ela tem que se afirmar dentro de um contexto de um grupo de mulheres que ficam
tentando empurrar Salomão garganta abaixo para ela, e ela dizendo, não é bem assim não. E aí tem um quarto personagem, que é o personagem escondido. Quem é o personagem escondido? O amado dela. O amado dela não está no palácio. Esse é outro contraste que você vai encontrar no livro. No capítulo 1, versículo 4, que nós já lemos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. O rei está onde? O rei está no palácio. O rei está no harém, tá? E ela vai dizer isso no capítulo 1, versículo 12 de novo. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O rei está ali. O rei é visível. Mas onde é que está o amado dessa mulher? Onde é que ele fica, né? No capítulo 5, versículo 9, as meninas do coro, as meninas de Jerusalém, fazem uma pergunta. O que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? O que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? Por que você fica falando desse cara? Quem é esse cara que você fala dele? Onde é que está esse homem? Cadê esse homem que nós não estamos sabendo onde é que ele está? E quando você vai para o capítulo 5, versículo 9, versículo 8, ela fala para as filhas de Jerusalém. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis. Então o amado dela não está ali, porque ela está pedindo para as filhas de Jerusalém mandarem recado para o amado dela que está do lado de fora. Então, se vocês encontrarem, porque eu não posso sair daqui desse sistema, eu estou preso no harém, fui comprada. Se você encontrar o meu amado, diga o que para ele? Como é que é desfalecer de amor? Eu estou com saudade desse cara. Diga para ele que eu não estou aguentando ficar longe dele. Vocês se sentiram assim em relação ao amor de vocês? Eu sei muito bem o que é isso. Porque eu namorei 2 anos a minha esposa. E cada vez que a gente se encontrava, a gente estava desfalecido de amor. Saudade demais um do outro. Ela está sentindo saudade dele. Por onde anda esse cara? Quem é esse cara? Que personagem? Então, gente, vocês estão percebendo que o texto é um texto de crise. É um texto de tensão. É um texto onde as coisas não estão exatamente muito fáceis. Então tem um conflito de ambiente entre o harém e a aldeia. Olha no capítulo 8, versículo 12, o que ela fala sobre o relacionamento dela com o amado dela, né? Ela fala, teve Salomão uma vinha, não, desculpa, 8:2, né? Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te e não me desprezaria. Levar-te iria e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático, o mosto das minhas romãs. A sua esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que isso queira. Ela está falando de uma realidade completamente diferente da realidade que ela tem aqui no palácio. Olha no capítulo 1, como é que ela descreve o afeto dela pelo seu amado. Capítulo 1, versículo 16. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é... Opa! Esse leito aqui não é o mesmo leito de Salomão. Porque é no meio do mato a coisa que rola. Ela na aldeia. Mas vamos ver como é que é o leito de Salomão, né? Capítulo 3, versículo 7. As meninas estão falando para ela. Menina, você não sabe como é que é o rei. O rei é coisa fantástica. A liteira de Salomão tem 60 valentes que estão ao redor dela, dos valentes de Israel. 30 de cada lado, provavelmente. 60 valentes. O que é a liteira de Salomão? O que é uma liteira? O cara sentava, botava os varais grandões e iam levando. As meninas estão dizendo, você não sabe como é que é fascinante, menina. Olha, quando Salomão vem lá no seu Rolls Royce, cara do céu, aqueles valentes do lado, olha, o negócio é fantástico, menina. Olha lá, elas vão descrevendo. Todos sabem manejar a espada e são destros da guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos seus temores noturnos. O rei Salomão fez para si, o quê? Um palanquim de madeira do Líbano. Importado, viu, menina?
Ele trouxe a madeira lá do Líbano para fazer aqui um lugar maravilhoso, né? Versículo 10. Fez-lhe colunas de prata, espalda de ouro, assento de púrpura, tudo interiormente ornado com amor para transar com as meninas de Jerusalém. É isso aí que ele está falando. É show, o negócio aqui é fantástico, menina. Então, você não sabe exatamente o que é Salomão, o poder que ele tem, não. Você é uma menininha pobre. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está entendendo com quem que você está lidando, não. Mas ela está dizendo, o meu amado, o meu leite é de viçosas folhas. As meninas estão dizendo, não, o leite de Salomão é diferente. Ele é cheio de luxo, é cheio de adorno, o negócio é tremendo. Vamos ver um outro conflito que tem aqui, entre o estilo de vida e de raça. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 5, ela diz aí, eu estou morena e formosa. Uma antiga tradução foi muito criticada por Joaquim Beato, que era um grande exegeta capixaba, senador pelo estado do Espírito Santo, e ele, pastor presbiteriano, disse uma coisa muito séria sobre isso. Ele disse, porque a tradução dizia, eu estou morena, porém formosa. Aqui a tradução já se torna um pouquinho melhor, porque ela diz assim, eu estou morena e formosa. Por quê? Joaquim Beato era um negro, e ele falava, olha, quando coloca eu sou negra, porém formosa, é como se dissesse, negro não pode ser bonito. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, eu estou morena. Por que as meninas de Jerusalém estão espantadas com a cor dessa menina? Porque ela era negra. Ela se autodefine, mas ela se autodefine com a identidade de beleza, né? Olha que coisa interessante. Ela diz, eu sou morena, eu sou negra e sou bonita. Ó filhos de Jerusalém. Ela está, na verdade, confrontando as meninas que estão olhando para ela, as meninas brancas do harém, dizendo para ela, o que essa negra veio fazer aqui? E ela está afirmando a sua identidade. Ela diz, eu sou como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. As tendas de Quedar eram tendas feitas de um material extremamente escuro. Elas eram feitas com pele de cabras negras. Eu sou negra. Sou bonita. Então não fique espantado pelo fato de eu estar assim. Eu nasci dessa forma. A natureza me fez assim, né? E agora eu lamento porque eu não pude guardar aquilo que eu tenho. A vinha que me pertence, não guardei. Lá no início, ela está dizendo isso. Ela tem um conflito aqui entre estilo de vida e raça, mas tem um estilo de linguagem. E o estilo de linguagem é muito sutil, mas ele é muito presente. Qual é o estilo de linguagem? O estilo de linguagem de Salomão, que vai se interpolando nas relações entre o diálogo com a menina, com as filhas de Jerusalém também, e com um personagem que está por detrás, que é esse rapaz com o qual ela é apaixonada. Ela foi comprada, foi tirada da relação dela, do ambiente dela, para vir para o harém. E agora você vai encontrar uma linguagem interessante. Por quê? Como é que a gente sabe quando Salomão fala e quando ele fala? Primeiro, porque Salomão ele é muito agressivo na linguagem dele. E segundo, pela resposta que a menina dá. Vamos lá olhar alguns detalhes como esse aqui? Do capítulo 1, versículo 9, Salomão está todo empavonado para o lado dela. Ele diz, as águas do carro de Faraó te comparam, ó querida minha. Ela fala, ih, e dá um coice nele. Né? Óbvio. Eu olho as suas ancas e te acho como uma égua. Sai para lá. Você quer ver como é agressiva a coisa? Ele diz aí no versículo 11, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Eu vou te dar muito presente, muito dinheiro. Vou te fazer vestir coisa bonita, usar cordões bonitos. Para uma menina pobre, isso poderia ser muito fascinante. Não para essa. Não para essa que não se permite entrar nesse esquema. E é interessante porque você compara aí no versículo 12 a fala dela como resposta. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado, não o rei, é para mim o sactel de mirra colocado entre os meus seios. Ele está aqui no meu coração. O rei está aqui. Mas o meu amado está colocado no meu coração. Salomão, então, vai tentar fazer o quê? Olha no capítulo 2, versículo 9. Como ela percebe o amado dela, a presença do amado dela, mas não dentro do palácio. Olha lá no 2:9.
começando 2:8. Ouço a voz do meu amado, ei-lo galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Ela está dizendo, cara, o meu amado não está aqui. Ele está lá fora. Olha lá no versículo 9. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, eis que está de trás da nossa parede. Se está de trás da nossa parede, significa, alguma coisa que está de trás dessa parede aqui, significa que está fora daqui. Faz sentido ou não? Tá? Está de trás da nossa parede, olhando pela janela, porque é um garotão, apaixonado por uma menina que foi levada para o palácio e está lá do lado de fora, olhando para ver se consegue ver pelo menos o rosto da amada dele, né? Agora, olha o que ela fala. Capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz. Vocês acham que vocês, carioca, inventaram a gíria, falou e disse? Não, está lá na Bíblia. Vocês foram lá na Bíblia, vocês nem perceberam. Porque o amado fala e diz. Porque tem muita gente que fala, mas não diz. Salomão fala muito, mas não diz nada. Quer ver? Vamos um pouquinho mais? Capítulo 4, versículo 1. Salomão agora vai falar. Como és formosa. Lembre-se que esses títulos aí, esposa, 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 não tem no original não, viu gente? Esse texto aqui é um texto compacto, um bloco. Não tem nada dessas divisões. Essas divisões foram tentativa de ajudar a gente a entender o texto e acaba fazendo a gente não entender o texto, né? Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1, Salomão agora vai falar dessa menina. Ele está olhando para essa menina nua, ou no harém, e está começando a fazer galanteio na expectativa de ganhar essa menina. Mas o galanteio dele é barato, ele fala muito de sexo, mas ele fala pouco de intimidade. Capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos, aí ele descreve o corpo feminino, olhando de cima para baixo. Olhos no versículo 1, cabelos no versículo 1 ainda, os dentes dela no versículo 2, os lábios dela no versículo 3, a boca dela no versículo 3, o pescoço dela, que sempre foi um símbolo sensual para o Oriente, versículo 4, e ele fala, os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Qual é a reação dessa menina à fala de Salomão? Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra, ao outeiro do incenso. Eu vou me mandar desse trem aqui. Estou fora, que não me diz nada. Aí o amado dela começa a falar. O amado dela fala de uma forma diferente, porque o amado fala pouquíssimo desse sexo barato, mas fala muito de intimidade. Olha a linguagem que ele usa, no versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. No versículo 9 ele fala, arrebataste o meu coração, minha irmã, noiva minha. No versículo 10 ele fala, que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiaria. Os seus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Como é que você acha mel e leite debaixo da língua? Vocês que são expertos aí, vamos lá. Mas que tipo de beijo? Hã? Beijo? Um bitoquinho assim? Debaixo da língua? Você só vai achar mel se você for e beijar como esse beijo foi dado aqui. Não, bitoca. Porque ele está dizendo, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Tem que ir lá fundo, meu filho. Você sabe que prostituta não beija a boca? Prostituta tem sexo. Ela oferece o seu órgão sexual. Mas nenhum homem beija prostituta e prostituta beija homem. Isso é muito íntimo. Ela está dizendo, mel e leite, ele está dizendo, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Versículo 12, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial, recluso, fonte selada, os teus renovos são um pomar de romance. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo. Aí no versículo 15 ela fala, és fonte dos jardins. Ele fala, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Qual a resposta dela? Versículo 16. Como é que ela fala? Eu quero que a mulher leia. 4,16. Ah, levanta vento forte, vem tu.
Misericórdia, não é isso que ela está dizendo. Não é assim que ela está falando. Quando ele termina de dizer, és fonte de jardins, poço das águas vivas, nascente que corre do livro, essa mulher, ela tem uma reação, gente, diz assim, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim. O que eu encontro do vento norte com o vento sul? O que faz? Trovão, tornado, tem grandes tempestades. O que ela está dizendo, cara, esse negócio aqui vai ser um negócio para valer. É vento norte, vento frio, se encontrando com vento sul, vento quente. Isso aqui é temporal. Isso aqui é Katrina. É isso que ela está dizendo. Vem! E ela convida esse cara para vir, mas ela convida com entusiasmo. Aí no versículo 16 ela diz, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Aí ela convida o cara. Ela convida o cara para fazer o quê? Ah, venha o meu amado para o seu jardim e faça o quê? Faça o quê? Faça o quê? Faça o quê? Coma. Vem para o seu jardim para comer. Vem cá para saciar a sua sede, a sua fome. Não é bonito esse trem? Não é bonito esse negócio? É uma mulher que chama o cara agora para o encontro, né? Aí o amado agora responde a esse amor, dizendo, já entrei no jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, a linguagem é muito sensual, ela é erótica demais, bebi o meu vinho com leite. Aí ele vai fazer uma recomendação para os homens que estão aqui. O que está dizendo? É para vocês comerem o fruto, mas de alguém que você ama e alguém com quem você tem intimidade. Por isso que você vai ver esse contraste aqui, né? Salomão está no palácio, Salomão tem o discurso dele, e olha que discurso absurdo que Salomão vai construindo. Ele vai construindo os discursos tremendos, horríveis, muitas vezes aqui, falando de... E ela não está nem um pouco interessada nessa fala dele. Olha no capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10, mais uma vez Salomão está falando muito de sexo e pouco de intimidade. Ele vai, 7:1, desculpa, vamos lá no 7:1. 7:1, ele fala, seus passos, ele olha para os pés, e elogia, os meneios dos quadris, o que são meneios do quadris? Rebolado. Ele está olhando o corpo feminino e descrevendo, por isso que não dá para ler esse texto de outra forma, a não ser essa forma, que a gente chama de histórico-gramatical. Leia o texto. Olha o texto. Veja o que o texto está dizendo. Não precisa muita interpretação nisso aqui. Ele está olhando o corpo feminino e descrevendo o corpo feminino. Versículo 2. O teu umbigo é taça redonda a qual não falta bebida. Aqui eu quero fazer uma interpolação gramatical. Porque o termo umbigo, ele é ambíguo. Tá? Vocês matam sede no umbigo da esposa de vocês? Vocês matam sede de vocês no umbigo da esposa de vocês? Porque o teu umbigo é taça redonda ao qual não falta bebida. Vocês saciam a sede de vocês no umbigo da mulher de vocês? Não. Isso aqui é uma interpolação gramatical. E ele está falando de outra coisa. Ele está falando de outra coisa. Ele está descrevendo a mulher. Aí ele fala do corpo, do ventre, da barriga dela. No versículo 3, os seios. Depois do pescoço. Versículo 5 fala da cabeça. Versículo 7 fala de novo dos seios. E aí ele termina no versículo 9 dizendo, os teus beijos são como bom vinho. Mas olha o que ela diz para ele agora. Vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. Ela está esnobando o rei de novo. Dizia, tá bom, o meu beijo é bom, mas se escoa suavemente para o meu amado. Eu sou dele, e ele é meu, e ele tem saudade de mim. Deixa eu ir embora desse trem aqui. Me liberta. Eu preciso ir embora. Gente, olha que coisa interessante. Agora tem uma coisa mais curiosa ainda. Existe um conflito entre abertura e fechamento. Essa mulher, ela é extremamente fechada com as propostas de Salomão, mas ela é extremamente aberta para a proposta do amado, como vocês viram.
Ela diz, eu sou um muro, não acorde. Mas ela diz, olha, vem e come o fruto do seu jardim. Entre e participe disso aqui. Capítulo 8, versículo 3, ela vai usar uma expressão interessante que aparece também no 2,6. A sua mão esquerda, ele está falando assim, tomara, capítulo 1, versículo 8, 1. Tomara fosses como meu irmão. Ah, se você fosse como meu amado, como alguém que realmente está no meu coração. Se você me encontrasse, eu te beijaria. Eu não te desprezaria. Você não me desprezariam. Eu te introduziria à casa da minha mãe. E tu me ensinarias e eu te daria beber vinho aromático. Moço das minhas mães, te daria bebida. E no versículo 3, a sua mão esquerda estaria... Ela está falando para Salomão. Estaria debaixo da minha cabeça, a sua direita me abraçaria. Tente colocar a mão sua, homem, aqui, debaixo da cabeça da sua esposa agora. Por favor, um exercício aí. Coloque, todos vocês colocaram a mão de vocês debaixo da cabeça da esposa? Nenhum de vocês fez isso aqui. Vocês colocaram atrás. Para colocar debaixo, como é que tem que ser feito? Tem que estar deitado. Por favor, eu não quero entrar nos detalhes aqui não, pastor. Não me envergonhe, né? Vamos lá. Na verdade, só tem jeito de colocar a mão debaixo da cabeça deitado. A sua mão estaria, Salomão, debaixo da minha cabeça, mas não vai estar, não. Nada disso, não vai estar, tá? Então, meus queridos irmãos, esse texto aqui mostra as tensões. O que esse texto está querendo nos ensinar? Deixa eu trazer, então, algumas aplicações aqui. Eu tenho mais uns 10 minutos aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, nós temos aqui nesse texto uma pressão que eu chamo da estrutura de poder. Tem uma pressão da cultura, dos sistemas que interagem com violência contra valores. Por isso que o texto central de Cantares, para você que nunca estudou Cântico dos Cânticos, certamente o único texto que você se lembraria seria as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens do amor, pelo amor seria de todo desprezado. Se você tentar comprar o amor, você vai ser desprezado. Não é assim que se ama. O texto central é esse aqui. Nenhum de nós tem dúvidas sobre a centralidade dessa afirmação. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que existe uma pressão da estrutura de poder sobre as nossas filhas, sobre a nossa família. E está aqui, o Salomão Todo-Poderoso, ele tem dinheiro, é capaz de pagar 1000 ciclos. Sabe o que significa 1000 ciclos? Um ano inteiro de um trabalhador para sustentar a família dele. Não era um grande dote para qualquer homem simples que tinha sua filha lá na roça? Hã? Um ano de salário pago pelo rei? E o rei ainda colocou 200 para os guardas que tinham que proteger agora a menina que era do rei. Agora ela era do rei, ele comprou, tá? Então havia certo glamour. As meninas de Jerusalém acham encantador esse glamour do palácio, esse glamour do rei, as liteiras do rei, o palácio do rei, as camas do rei. Essa menina não está impressionada com isso. Então a primeira pressão que você tem aqui é a pressão das estruturas de poder. Por isso que o capítulo 2, versículo 15, há uma declaração que eu acho linda. Diz aí, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Existem coisas na cultura nossa que podem pegar os vinhedos em flor e acabar com eles. Pode acabar com o seu casamento. Pode acabar com a vida de seus filhos. São estruturas de poder. Salomão acha que pode comprar todo mundo. Vocês acham, a gente lê assim, Salomão tinha 1000 mulheres. Vocês acham que todos os súditos de Salomão achavam maravilhoso um rei que tinha 1000 mulheres? Como é que isso soava para aqueles que eram sérios em relação à teologia judaica? Famílias tradicionais. Não. Essa coisa de Salomão não era uma coisa muito simples de se engolir para qualquer súdito, não. Súdito não tem muito prazer nesse tipo de vaidade de liderança, não. O que nós temos aqui é uma estrutura de poder. As raposinhas que devastam o vinhedo, algo astuto, sutil, né? Que arranca as flores, que destroem. E aqui você tem um outro lado.
Você tem a dinâmica da família. Porque a família está nessa cultura. A família está inserida, assim como, por exemplo, Esther, que tem que lidar com a ambiguidade dela, menina pobre, órfã, cativa, que agora é levada, e o rei, chamado Artaxerxes, decide fazer um test drive com as meninas para saber qual delas ele vai ficar. E vai lá e diz para Mordecai: eu quero a sua filha, ou a sua sobrinha. Ela é minha agora, palácio. Vai ficar 6 meses lá no palácio, passando óleozinho, até o rei decidir quando é que ele vai transar com ela. Porque era assim que se fazia. O que sua família faz numa situação dessa? Que reação você, como pai, teria com a sua filha adolescente, de 16, 17 anos, bonita, amando alguém, e que agora o rei poderoso chega e diz: ela é minha, eu quero ela. E não pode perguntar para essa menina se ela quer ou se não quer. Porque a família está no meio dessa cultura onde a coisa engole. Então você tem uma dimensão da impotência familiar, num contexto desse. Mas você tem outra dimensão, que talvez seja igualmente perigosa, ou mais perigosa talvez, é de uma família que assimila a cultura e diz: que legal, a minha filha agora vai para o harém do rei. Que legal, vou ter dinheiro agora. Olha os riscos que a família corre. E você acha que está distante de nós? Tem estrutura de poder e tem a dinâmica familiar, que é colocada nesse lugar aqui. Vítima, ao mesmo tempo, que pode ser impotente e pode ser pecadora. Mas vamos para o terceiro elemento aqui. Tem uma estrutura social. Por quê? Porque há todo um cerco social dos guardas que protegem e há um cerco social de uma cultura que impõe o que ela acha que é correto, porque as filhas de Jerusalém representam toda essa força que está dizendo: vai com o rei, que vai ser legal, esse negócio é fantástico. E ela está dizendo: conjuro-vos, filhas de Jerusalém, não acordeis, nem desperteis o amor até que isso quero. Não vem com esse papo, não. Eu não quero ouvir falar disso. Eu não estou interessado nisso. Seus filhos estão ouvindo o que hoje? Com as estruturas do peer pressure, da pressão de grupos, pressão dos pares. Sua filha que vai para a escola e com 13, 14 anos, as coleguinhas começam a perguntar: você é gay ou não? Ou com 5 anos, como aconteceu com a filha de uma irmã lá no Canadá, que o filho dele vai para a escola com 5 anos, a professora senta com ele na entrada e diz assim, primeiro dia de aula, senta com ele na entrada e conversando com ele diz assim: eu quero te dizer o seguinte, que você está vendo aqui, você vai ser homem ou mulher, o que você quiser ser aqui na escola. É você que decide. Não é seus pais, não, você que decide. Um menino de 5 anos de idade, ouvindo isso, numa escola canadense. Seus filhos estão ouvindo coisas diferentes? Eles estão nesse contexto de pressão social, gente, com as filhas de Jerusalém pressionando e dizendo: vai com o rei, porque isso é legal. Isso aqui tem muito glamour. Agora, como responder a tudo isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu diria que a gente precisa enfrentar o sistema. Isso não é fácil. Sabe por quê? Os Guinness afirma, Os Guinness foi um discípulo de Schaeffer, ele afirma o seguinte, que a cultura é como jiboia. A jiboia, ela seduz a vítima. E a vítima só percebe que ela está envolta pela jiboia quando o efeito hipnótico acaba. Mas já é tarde. A cultura engole você. A cultura é muito mais poderosa do que você imagina. Sabe por quê? Porque a cultura não é epistemológica. Ela não vai pela logicidade. Ela vai pelos seus poros. É porosidade. Cultura entra em você. E absorve você. E essa cultura entra na sua família. Entra em vocês. Entra através dos efeitos midiáticos, dos diálogos que você tem. Como é que você lida com isso aqui? Então nós precisamos enfrentar o sistema, estarmos atentos. Sabe por quê? Porque as sugestões da serpente
sempre virão, criando em você desejos e dizendo para você que tem coisas que você não experimentou, mas que pode ser fantásticas se você experimentar. Satanás fez isso com Eva, como nós ouvimos ontem. É uma questão de foco. As meninas de Jerusalém, no capítulo 5, versículo 9, falam: que é o teu amado mais do que outro amado? Que papo é esse, mulher? Larga de ser besta, todo homem é igual. Rei Salomão, o teu amado lá da roça, tudo é igual. Não, 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 não. Para mim, não. Tem valor aqui envolvido. Tem relacionamento, tem afeto. Eu não posso negociar isto. Tá? Então, nós precisamos enfrentar o sistema, mas como? Nós precisamos enfrentar o sistema com um pouco de foco, de clareza, de compreensão. Cuidado. Cuidado com as sugestões. E como as coisas são colocadas para você. Segunda coisa, nós enfrentamos reafirmando valores. O que essa menina está fazendo o tempo todo? Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que isso queira. Não force a barra, porque amor não é prostituição. Amor é afeto, é relacionamento. Quando ele brota, ele é lindo. Mas não vem como essa de empurrar, não. Não sou assim, não. Põe-me como selo. Ela está dizendo, olha, existem coisas que nós assumimos, valores que nós assumimos. Põe-me como selo sobre o teu coração. O amor é forte como a morte e duro como e o ciúme é duro como a sepultura. Terceiro, entenda sua família neste contexto. E há um desafio para a próxima geração. Olha no capítulo 8, versículo 8, um texto muito enigmático aqui. O que diz o texto de Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 8? Temos uma irmãzinha. Legal esse negócio, né? Temos uma irmãzinha, o texto está acabando. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Tem uma menininha pequenininha. 4, 5, 6 anos, 7 anos. Não tem seios ainda. É irmãzinha nossa, é fininha nossa, é netinha nossa. Não tem seio ainda. O que nós faremos a essa irmã que ainda não tem seios? Olha a questão da prevenção. Aí ela diz: se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de pedra. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu li esse texto aqui e durante muito tempo, mesmo expondo o livro de Cântico dos Cânticos, eu não conseguia dizer o que é isso. Um dia eu expus a minha angústia num grupo de estudo como esse, e uma mulher brilhante, tem uma sacada brilhante, ela diz: pastor, você não pegou o ponto, não? Ela está dizendo assim: eu estou preocupado, não é comigo mais não, é com os outros que estão vindo aí, os nossos filhinhos que estão vindo aí, a próxima geração. O que nós vamos fazer? Aí ela fala: se for um muro, porque tem muro e tem porta, viu? Os seus filhos e netos têm alguns que são muros e alguns que são portas. O muro bate e volta, sabe se defender. Tem meninos que adolescente já sabe se defender, pré-adolescente já sabe dar a resposta. Tem uns que são porta, tudo que vem passa. É caminho de passagem. O que você faz então com aqueles que são muro? Colocaremos sobre ele uma torre de pedra, de prata. Vamos ornamentar isso aqui. Vamos fundamentar isso aqui, tornar ainda mais belo essa coisa. Mas se for uma porta, o que faz, gente? Vamos cercar com tábuas de cedro. Vamos botar proteção, porque o negócio vai chegar, vai ser difícil. Talvez você tenha filhos que são muros, talvez você tenha filhos que são portas. Como é que são seus filhos e seus netos? Então nós precisamos, meus queridos, proteger a nova geração que está vendo aqui. Cantares, portanto, gente, é uma denúncia. Uma denúncia como toda a Bíblia é denúncia. Né? O Evangelho não começa com a salvação, ele começa com a declaração de que você é pecador, que você está perdido sem Jesus. E de que sem a graça de Deus você está inexoravelmente perdido. Então é uma denúncia do seu pecado, do seu fracasso, revelando a sua impotência, revelando a impossibilidade que você tem de reafirmar aquilo que Deus gostaria que você reafirmasse. Então o Evangelho começa dizendo: olha, você é bem pior do que você imagina que você é. Não tem chance para você não, você está perdido. Mas o Evangelho também vai dizer outra coisa. Ele reafirma que a graça de Deus é muito maior do que você imagina que ela seja.
Então Deus pode pegar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, e transformá-la. Não é maravilhoso o Evangelho? É o poder do Evangelho. Tanto para o judeu quanto para o grego, né? Então, meus queridos, nós precisamos entender Cantares como uma denúncia. 3 aplicações práticas. Primeiro, nós precisamos afirmar o afeto e rejeitar as sugestões da serpente. Nós precisamos afirmar o afeto. Porque essa menina aqui é uma menina aberta ao amor, à sexualidade bonita, ao abraço, ao beijo de desentupidor de pia, que vai lá e tira mel e leite debaixo da língua, sabe? Ela não tem crise com sexualidade. Se é uma pessoa aberta para a sexualidade, essa mulher. Mas tem uma coisa, ela é extremamente fechada quando quem está batendo na porta dela precisa levar pancada. Então, é um texto que afirma o afeto e rejeita as sugestões do serpente. Nós podemos correr 2 riscos aqui. Primeiro, afirmar o afeto para quem não deveríamos afirmar o afeto. Ou podemos negar o afeto para quem nós deveríamos afirmar o afeto. Então, mulheres, prestem atenção no que eu vou falar. Sejam ricas na sexualidade de vocês. Mas para o amado de vocês. Não para os outros. Homens, prestem atenção no que eu vou falar. Sejam ricos na sexualidade de vocês. Mas não para fora, para dentro. Para quem vocês amam. O amor é forte como a morte. Segunda coisa, nós precisamos confrontar o sistema sem perder a doçura. Porque o que eu acho interessante é que ela rejeita Salomão, ela rejeita as filhas de Jerusalém, mas ela é carregada de prazer e sensualidade para o seu amado. Ela não se tornou uma pessoa endurecida por uma sociedade pecaminosa e tão ímpia e iníqua como ela enfrenta. Você vai ter que lidar com homens sem vergonha, você vai ter que lidar com homens sem caráter, com mulheres sem caráter. Mas, meu querido irmão, não pare aí, não, nesse negócio. Tem muita gente que parou. Eu tive um trauma, eu tive uma dor, eu passei por um problema, fui abusada. Ela é uma mulher que fala, que ela confronta o sistema, mas ela não perde a doçura dela e a beleza da sexualidade. E por último, e é o último mesmo, viva na dimensão da temporalidade, da sexualidade, mas compreendendo o que é que realmente vale. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Isso vale. Vale o quê? O amor que não se suborna, que não se vende, não se barganha, não se negocia, que não entra no mercado de ações e que não está à venda. Vale aqui a beleza do amor na sua forma mais genuína e bela, como o Evangelho nos declara. E ela diz, põe-me como selo. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. Essa coisa aqui é a coisa que mais linda que esse texto pode nos dar. E nós precisamos, meus queridos irmãos, cantar cantares. Esse texto aqui não é para pregar. Esse texto aqui é para cantar. Porque amor não é objeto da pregação. Amor é objeto do cântico. Então, ele está imiscuído num ambiente de musicalidade, de poesia e de ternura. Então, precisamos ver como a palavra de Deus nos ensina. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus nos abençoe.